Moisés, meu servo é morto. E agora o que vai acontecer? Dispõe, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O que Deus está dizendo para Josué? Eu sei exatamente o que está acontecendo, como você está se sentindo a tudo que acabou de acontecer. Eu sei da realidade à sua volta, mas tem uma coisa. Foi derramado algo sobre a sua vida. E agora, você precisa transformar o que você recebeu em uma atitude. Preste atenção, se você não tiver atitude, você só acumula, você pode engordar espiritualmente, e se você não fizer nada com aquilo que Deus já deu a você, isso é como se não servisse para nada na sua vida. O que eu quero explicar para vocês aqui hoje? Preste atenção. As travessias, não se distraia, por favor. As travessias das nossas vidas, geralmente, não são feitas quando temos as condições perfeitas. Sabe qual vai ser os maiores passos que você vai dar na sua vida? Que vão promover as maiores transformações? Não serão aqueles ou aquelas em que você vai ter tudo perfeito para você tomar uma decisão, para você ter uma atitude. Josué, ele está vindo diante de um momento de perda, de dor. A referência dele foi embora. E agora? Ele poderia olhar para aquilo e pensar, meu Deus, eu precisava de mais tempo. Talvez o seu erro seja esse. O nosso. Eu preciso de mais tempo. Entenda uma coisa. Algumas travessias, quando você está num tempo de transição, você pode pensar assim, eu preciso de mais tempo, mas quem sabe disso não é você. Não somos nós. É o Senhor. Em nenhum momento Josué fala assim, Deus, eu precisava de mais tempo para me preparar. Ele não fala isso, gente. Isso aqui me ensina uma coisa. Ele foi desenvolvendo uma capacidade, uma percepção que a hora dele, o momento dele chegaria. Você tem essa visão na sua vida? Em que algumas coisas elas estão prestes a acontecer para você? Amém. Você, no espírito, você tem percebido isso? Que não dá mais para você se ocultar e você se esconder? Que você precisa se posicionar em algumas coisas? Então não espere que as travessias, ele vai fazer uma travessia no Jordão com o povo. Só que ele não tem as condições perfeitas. Por quê? Você olha assim, olha, 40 anos tinha uma pessoa ali, Moisés, caminhando, Deus falando, Deus instruindo, abrindo um mar, fazendo um monte de coisa. De repente, Moisés é recolhido. E agora Josué podia dizer, eu estou desamparado. O que vai ser da nossa vida agora? Mas é interessante que em nenhum momento você vê ele falando para Deus, Deus, eu não me sinto pronto, preparado. Ele não fala isso. Por quê? Ele sabia o que foi derramado sobre a vida dele. Dá glória a Deus. Ele já sabia o que estava sobre a vida dele. Preste atenção. Se o Senhor estava dizendo para Josué, seja forte, corajoso, é claro que Deus sabia como ele estava se sentindo. E vamos falar a verdade, você acha? Porque uma coisa é você estar na sombra de alguém. Outra coisa é quando agora você vai assumir uma responsabilidade, um desafio. Aonde eu falei aqui na quinta-feira, se eu não me engano, agora, parece que Josué está saindo da zona de conforto. Eu falo por mim, por exemplo, há muitos anos atrás aqui, passou vários pastores. Uma coisa era eu ser o obreiro que ajudava, que auxiliava, que às vezes eu recebia
uma oportunidade para vir aqui e pregar. Mas eu não tinha responsabilidade toda sobre a igreja. Eu não tinha. Para nós era muito mais cômodo, às vezes, eu faço. Mas quando você assume a responsabilidade e o compromisso, nós sabemos que tudo muda, que tudo passa a ser diferente. Quem está comigo até que diga graças a Deus. Amém ou não amém? Então preste atenção. Deus sabia como Josué estava se sentindo. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Ou seja, movimentos certos modelam a forma como novas fases das nossas vidas vão acontecer. Então preste atenção. O meu servo é morto. Eu serei com você como eu fui com ele. Você precisa ser forte, ser corajoso, porque você vai fazer esse povo atravessar o Jordão e entrar na terra. E eu estou dizendo a você para se esforçar, para você ter coragem, para você meditar no livro dessa lei, para você não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Por que isso é importante? Deus está falando uma coisa para Josué, que todo mundo aqui hoje precisa. Eu preciso hoje entender da parte de Deus uma coisa. Qual é o movimento certo que a minha vida hoje precisa ter? Porque às vezes nós vamos fazendo movimentos. Todos os dias aqui, a maioria de nós, eu acredito, todo mundo aqui trabalha, faz algumas coisas, ouve muitas coisas, se relaciona com muitas pessoas, mas o que a nossa vida precisa não são de muitas coisas. Nós precisamos é da coisa certa. Qual é o movimento certo que Deus tem para a vida de todos nós que estamos aqui, que realmente vai gerar uma transformação e uma mudança nas nossas vidas? Deus está falando uma coisa para Josué. Eu vou repetir. O movimento certo de atravessar o Jordão. O que isso representa? Vão modelar a forma como novas fases das nossas vidas vão acontecer. Ou seja, quando você faz um movimento correto, independente de como você se sente, preste atenção, não coloque na balança como você está se sentindo. O que tem que pesar na sua vida é o que Deus está te direcionando. O medo vai dando lugar à coragem, que vai dando lugar à capacidade. Deixa eu perguntar uma coisa para todo mundo que está aqui. Você lembra do primeiro dia que você entrou num trabalho? Quem é que lembra? Levanta a mão aí. Pode levantar. O que você sentiu? Eu me lembro que um dos primeiros trabalhos que eu tive na vida foi numa loja de cosmético. Ele até, infelizmente, teve um infarto, faleceu recentemente. Ele falou assim, olha, você vai começar aqui com serviços gerais. Todos os dias você vai chegar, você vai varrer a loja, você vai passar pano. Diante de Deus, sem vergonha de falar, eu não sabia nem colocar o pano na vassoura. Não seja nesse momento o Chaves que vai dizer, ih, que burro, dá 0 para ele. Ele foi lá comigo e falou assim, vem cá, vou te ensinar a colocar o pano de chão na vassoura. Daqui a pouco você vai começar a arrumar os produtos na vitrine. Daqui a pouco você vai passar a fazer algumas coisas no caixa. Daqui a pouco você vai começar a vender produto de beleza para mulher. Que tarefa simples. Porque mulher é um ser muito resolvido na hora de fazer as coisas. Aí você estava lá ensinando assim, se eu colocar essa tinta, esse tonalizante, vendia muito Color Touch, nem sei se existe isso da vela, você misturava com emulsão e não com água oxigenada, porque quem usa química, se você fizer essa mistura, você está arriscado a abrir um buraco e cair o cabelo da pessoa. Aí chega, o que você acha desse tom, dessa cor? Irmãos, uma insegurança extrema, medo, mas
Por fazer, você exercita. O medo vai dando a coragem, que vai dando origem à capacidade. Dá glória a Deus. Não é diferente em nenhuma área das nossas vidas. O que Deus está dizendo para Josué é que é o seguinte: eu sei como que você está diante dessa perda. Mas tem uma coisa: a dor não é para ser idolatrada. Existe um momento onde você para, você dá uma atenção, mas é momentâneo, não é para ser definitivo. Você vai pegar esse povo e você vai fazer uma travessia com ele. Mas como, Deus? Faça apenas o que eu estou te pedindo. Em outros momentos, até o que eu estou te ordenando. Porque quando você faz um movimento certo, surge uma pessoa na sua vida que você não sabia que estava aí, mas o Espírito Santo já depositou. E ele vai te capacitar. Vou repetir, ele vai te capacitar para você fazer o que você nunca imaginou na sua vida. Por isso eu preciso na minha vida fazer um movimento certo, que vai gerar movimentos nas nossas vidas, que vai produzir libertação, desenvolvimento, ousadia, que você não vai ter acesso enquanto você não fazer o que Deus quer. Não adianta você estar cheio do Espírito de sabedoria, como Josué estava, e agora? Mas eu estou vivendo um momento de dor e de perda. Como que vai ser estar à frente deste povo, Senhor? Ele não fala isso. Ele não se justifica. Ele apenas faz. Ele apenas serve. E a capacidade foi vindo. A ousadia foi brotando. Sabe por quê? Porque já estava sobre a vida dele. Tem muita coisa que já está sobre a sua vida. O Espírito Santo já te capacitou. Só que você tem que fazer uma escolha como Josué teve que fazer. Entre a dor e a sabedoria. Eu fico olhando e idolatro a perda de Moisés, do que Deus estava tirando, recolhendo, removendo. Por quê? Para algo nascer, às vezes outras precisam morrer. O povo aqui não estava vivendo uma perda definitiva. O povo estava vivendo um tempo de transição e de mudanças. Diga glória a Deus por isso. Amém ou não amém? Nós não podemos ter lealdade nas coisas passadas. Irmão, pelo amor de Deus, pare de prestar um tipo de lealdade a certas coisas na sua vida que hoje precisam ficar para trás. Dá uma glória a Deus aí. Para de ter lealdade a coisas que precisam ficar para trás hoje na sua vida. Josué, ele respeitava, considerava, ele aprendeu, foi importante, foi precioso, tudo que Moisés representou. Mas Deus deixou claro para ele o seguinte: Moisés, o meu servo é morto. Ele não vai voltar mais. Pare de ter lealdade a coisas do passado, que precisam ficar para trás. Por quê? A nossa identidade, ela está apoiada em nossas experiências, muitas vezes, do passado. Nós temos lealdade ao que já foi, ao que precisa ficar para trás, muitas vezes. Esse é um tipo de lealdade errada. Quem está comigo aqui? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, gente. Quem está comigo aqui? Josué, ele foi criado naquela travessia do deserto, nos desafios, olha aqui para mim, nas provas, e quando chegou o tempo e a hora dele, ele demonstra uma coisa, preste atenção: uma criança que é educada com medo, ela não aprende a amar, ela aprende a se defender. Josué,
discípulo, como um filho na fé de Moisés, como foi Timóteo para Paulo, ele não foi criado na base do medo. Ele foi treinado para ser um guerreiro. Muitas vezes, eu já disse aqui nesse altar, cuidado, é um alerta, para que as nossas experiências, principalmente as ruins, olha aqui para mim, não venham a ser os nossos professores, porque elas vão nos ensinar como não viver os propósitos de Deus. Diga glória a Deus aqui. Amém ou não amém? A morte de Moisés representa o seguinte: uma fase, um tempo que encerrou. E Josué, um novo tempo que está sendo inaugurado. Por quê? Moisés é quem liberta, mas não é quem introduz. Moisés é um cara bom de serviço, mas ruim de relação. Ele não circuncidou nem o seu próprio filho. E Josué vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Amém ou não amém? Veja bem. Um liberta, o outro introduz na terra. Cada um tem uma parte, um papel a cumprir. Como todo mundo que está aqui. Cada um tem o seu lugar, o seu papel e a sua importância. E cabe a nós entender isso aqui, o que o Senhor quer de nós. Então, para a gente concluir essa palavra aqui nessa noite, você vai ficar com a dor ou com a sabedoria? Josué, ele escolheu a sabedoria. O que você vai escolher? Não idolatre a sua dor. Vou ler aqui novamente. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu, não se escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, então se cumpriram os dias do luto por Moisés. Deixa eu falar uma coisa aqui para nós hoje. Algumas perdas que você teve na vida, todos nós aqui, algumas coisas que de ruim que nos aconteceram, isso precisa ter um prazo, e isso precisa vencer. Eu sempre uso uma frase aqui, que o que está enterrado vivo nunca morre. A lembrança de Moisés vai existir. Mas Moisés, ou melhor, Josué, Deus está falando assim: Josué, como eu fui com meu servo Moisés, eu vou ser com você. Mas entenda uma coisa, olha você aqui para mim hoje. Josué, você não é Moisés. Eu serei daqui para frente com você. Vou repetir para esse lado aqui. Eu serei com você. Eu serei com você. O que foi, o que fiz, o que aconteceu com Moisés, está feito, acabou. Mas daqui para frente, eu vou tratar é com você. Entenda uma coisa. Deus aqui não está tratando em si com todo o povo. Deus está tratando com a liderança. Nessa noite aqui, você está aqui, vocês são os líderes. Acho que você não acreditou muito. Você é líder. Deus está falando para você assim: você vai fazer o povo atravessar. Só que você precisa se resolver desse luto.
Você não vai poder continuar carregando Moisés. Moisés não vai atravessar o Jordão, quem vai atravessar é você. Você vai atravessar o Jordão. Não é Moisés. Eu vou ser como você, como eu fui com ele, mas você não é ele. Porque para a sua vida eu tenho uma unção específica. Eu tenho uma capacidade específica. Eu vou te dar uma ousadia específica. Eu vou te dar uma sabedoria específica para cumprir na sua vida as promessas que eu estou te fazendo. Onde eu pode glorificar aí onde você está? Diga assim comigo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta e atravessa esse Jordão. Até quando? Até quando a gente vai idolatrar uma dor, uma perda, um acontecimento que a gente achava assim, mas não podia ser assim. Eu não queria que fosse assim. Irmão, nós precisamos fazer um movimento certo nesses dias, que vai modelar outras fases das nossas vidas. Eu vou repetir isso aqui. O movimento certo modela novas fases. O medo vai dar lugar à coragem, que vai dar lugar à capacidade, à ousadia. Você só vai descobrir isso se você começar a caminhar sobre a direção que Deus está dando a você. Você vai começar a ver coisas na sua vida que até antes você nunca imaginou, mas sempre esteve aí. O Espírito Santo já está aqui. A sabedoria já está aí. O que eu preciso fazer? Meu irmão, você precisa hoje se levantar. E qual é a travessia que hoje você precisa fazer? Qual é a travessia que hoje você precisa fazer? Pastor, eu estou com medo. Mas faça. Pastor, mas eu não sei. Mas você vai aprender. Pastor, eu tenho medo. Mas se você começar a caminhar, a coragem vai vir. A inspiração vai chegar. A ousadia vai brotar. A habilidade vai chegar. E aí, meu querido, entenda uma coisa: é Ele através de você. É Ele através de você. Quem disse que é você? É Ele através de você. Ele que começa a colocar a palavra. Ele que começa a dar sabedoria. É Ele. Ele estava cheio do Espírito de sabedoria. Meu irmão, você já está cheio. Tem muita gente aqui que já está cheia. Mas Deus precisa hoje ver no teu coração o seguinte: você tem que estar disponível. Se você falar assim: Senhor, eis-me aqui, pode pedir o que quiser que eu vou fazer, meu irmão, vai começar a acontecer coisa que você nunca imaginou.